Alguma vez você já se sentiu só, mesmo ao lado de várias pessoas, mesmo dizendo que acredita em Deus e que Ele está no controle de tudo? Se sua fé parece estar divorciada das suas ações, não pense que você é a única pessoa que passa por isso. Mas isso pode mudar. Este sentimento pode acontecer por vários motivos, mas primeiro temos que entender que nossos sentimentos, às vezes, não refletem a realidade. Estamos tão preocupados conosco que achamos que somos o centro do universo e por isso perdemos muitas oportunidades de viver alegrias que estão disponíveis e já foram preparadas para nós. Nossos sentimentos muitas vezes nos traem, por isso são pouco confiáveis se não tivermos uma base mais sólida. Neste vídeo eu vou mostrar em 5 pontos como Deus estruturou a criação como um meio de se comunicar conosco. Também vou falar o porquê a maioria de nós não tem a percepção da sua voz e o que pode ser feito para consertar isso. Para isso eu vou usar o livro As Coisas da Terra, de Joy Rigney, uma obra que tem o propósito de mostrar como podemos estimar a Deus e desfrutar das suas obras. Primeiro, a criação é a autoexpressão de Deus. Deus se revela pela sua criação, e essa revelação não é ocasional, mas é constante. Como cristãos, cremos que Deus criou o universo como um transbordamento do seu amor. E se ficarmos pensando apenas em nossos sentimentos, não vamos ter essa percepção. Segundo, não há área da realidade que não revele Deus. O texto do Salmo 19, considerado como um texto de sabedoria, nos diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Todo salmo é construído e escrito por alguém que observou a realidade à sua volta e percebeu que a natureza estava comunicando algo para ele. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos diz que os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos pelas coisas criadas, em Romanos capítulo 1, versículo 20. A sua destreza, sua sabedoria e sua criatividade. Seja uma pintura ou uma sinfonia, a natureza é comunicativa. A luz do sol, as nuvens, o riso, o mel, até mesmo um bolo de chocolate ou a sua comida favorita estão te comunicando alguma coisa. Em uma nota de rodapé, Joy cita Ken Myers, dizendo que os cristãos atuais com frequência supõem poder relacionar-se com Deus à parte de qualquer tipo de relação deliberada com a criação. Já os secularistas de hoje supõem que podem se relacionar com a natureza sem reconhecer ou honrar o Criador. Para ambos os lados, a criação tende a ser apenas uma matéria bruta, coisa sem sentido, a esperar pela criatividade humana para conquistar o seu significado. Onde as Escrituras apresentam a criação como uma epifania. A cultura moderna vê a criação como uma pilha de materiais brutos, recursos naturais e coisas inertes e sem sentido. O mundo é considerado como matéria para que façamos algo, não como uma fonte da qual recebemos algo. 3. Nossa capacidade de ler a criação está comprometida. Por estarmos em uma sociedade cada vez mais egoísta, nossa visão empobreceu, nossa mente está distorcida e nosso coração está desregrado. Jesus falou para um importante líder religioso, Nicodemos: a menos que você nasça de novo, não poderá ver o reino de Deus. Em diversas ocasiões, Jesus se utiliza de elementos da natureza para falar sobre o reino de Deus. Por exemplo, um grão de mostarda, o fermento, uma pérola, e em outras, ele, ensinando sobre não viver uma vida ansiosa, nos convida a olhar as aves dos céus ou os lírios dos campos para entender o cuidado do Pai Celestial. Essa forma de ver o mundo, enxergando o significado na natureza como um prefácio do reino de Deus, só pode acontecer quando nos despimos de nosso orgulho e nascermos de novo. O novo nascimento nos restaura a capacidade de interpretar a linguagem da criação, e a criação sempre está se comunicando. Com certeza você já deve ter ouvido o provérbio:
vai ter com a formiga ou preguiçoso. Claro que isso são analogias e metáforas. Mas analogias e metáforas são vias pelas quais Deus escolheu para se revelar. Veja, Deus fez as rochas e, ao fazê-las, pretendia que fossem úteis para revelar algo sobre ele. Deus criou seres humanos à sua imagem e, ao fazê-los, planejou-os para serem ícones adequados do seu caráter. Tudo que Deus criou foi para comunicar a si mesmo. E se é assim, então as coisas criadas são planejadas para falar dele. A própria palavra é usada para revelar a Deus. Jesus é chamado de a Palavra ou o Logos. 4. A criação é como um vaso para a glória divina. Não misturamos as coisas. A criação continua sendo criação e Deus continua sendo Deus. Como disse o apóstolo Paulo, o tesouro reside em vaso de barro, e nele vivemos, nos movemos e existimos, pois nele foram criadas todas as coisas. Isso nos dá a entender que a criação existe em Deus e é sustentada por Ele. Cada alegria, cada prazer é como um toque do dedo de Deus, uma pequena manifestação dele. Claro que haverá quem tente separar a presença divina do mundo criado, como se ambos fossem opostos. Essas pessoas se esquecem de que Deus é o Criador da matéria. Logo, não há por que tentar separar o que Deus uniu. Porque Deus fez o mel saboroso? Para que, ao sentir o seu sabor em nossas línguas, tivéssemos a ideia de como a sabedoria é. Pelo menos essa é uma das razões, segundo Salomão, em Provérbios 24, 13 e 14, que diz: Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Sabemos que o mel é bom quando o provamos. E Salmo 34, verso 8 nos diz: Provai e vede que o Senhor é bom. 5. A criação deseja a manifestação dos filhos de Deus. Devido à rebelião do ser humano contra Deus, toda a criação foi submetida a uma existência fútil e deseja ansiosamente a libertação dessa decadência. E em Romanos capítulo 8, versículo 19, diz que toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Esses filhos não devem ser entendidos como criancinhas de Deus, mas como pessoas maduras, ou seja, os filhos maduros de Deus. Não os que querem exigir algo de Deus, mas os que de fato manifestarão a vontade de Deus. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário. Clique no gostei e compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e ative o sininho para ser avisado. O link para a compra deste e outros livros que indicamos está na descrição deste vídeo. Muito obrigado por assistir e não deixe de nos seguir nas outras redes sociais.